Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Muita alegria hoje retornando às nossas lives das 7 horas da manhã de quinta-feira. Vamos retomar a partir de hoje. E o tema é um tema muito especial. Bom dia o pessoal entrando. Cris, terapeuta Eliana, Sander Canina, bom dia, Luciana. Bem-vindas, bem-vindos. O tema de hoje é ordens da ajuda. Como ajudar de maneira saudável? Qual é a diferença entre salvar e ajudar? Você conhece a diferença entre salvar e ajudar? Tem uma diferença muito importante, fundamental mesmo, que vai nos falar do sucesso, de quando nós conseguiremos ou não fazer algo positivo pelas pessoas e por nós. Então, bem-vindos a vocês que estão entrando. Coloquem aqui. Quem conhece a diferença? Você sabia que tem diferença entre ajudar e salvar? Coloque aqui. O pessoal continua entrando. Regina de Carvalho, bem-vinda. Eliana, bom dia. A Francimari chegando, bom dia também. Vamos lá. Vamos publicar o comentário. Deixa eu fixar esse comentário para que as pessoas vejam qual é o tema aqui da live. Deixa eu ver se fixou. Fixado. Ok, ordens da ajuda, fixado. Então é isso. Vamos comentar. Hoje nós temos nossa live de quinta, uma live geralmente mais rápida, provavelmente aí uns 45 minutos, que é um aquecimento. Nós vamos aquecendo o tema, né? E esse tema ele será bem explorado e detalhado no nosso encontro sistêmico das terças-feiras às 20 horas, que também retornam na semana que vem. Karina entrando aqui, dons de vida. Bom dia, Francimari, bom dia, os coraçõezinhos subindo, é tão bom ver os coraçõezinhos subindo aqui, né? Então, você conhece a diferença, sabia que a diferença entre salvar e ajudar? Então, eu vou dizendo já, tem muitos que conhecem, tem consteladores aqui, tem pessoas já, alunos formados, né, que já sabem a diferença, mas a gente sempre tende a escorregar nesse tema, e é um tema muito, muito delicado. O doentio é salvar. Então, quando nós estamos com uma pessoa que precisa de algo e nós simplesmente queremos, de acordo com a nossa tendência, salvar essa pessoa, nós não vamos conseguir ajudá-la e nós também não nos ajudaremos, não nos tornamos um bom ajudante. Salvar é algo que é muito comum em todas as pessoas que trabalham como terapeutas, profissionais da ajuda, que a gente chama, né, terapeutas, profissionais da saúde, profissionais do direito, da pedagogia, professores, todas as pessoas que lidam com gente e trabalham dessa maneira, tendem a entrar nessas dinâmicas porque tem em si algo de salvador. Então, no nosso sistema familiar, quando nós entramos na função ali de filho, de irmão, no nosso sistema familiar, muitas vezes somos aquele que já foi colocado ali para fazer algo pelos outros, para carregar dinâmicas dos outros. Então a gente acaba aprendendo de uma maneira inconsciente, sendo colocado ali para se tornar um salvador. E salvador é algo que não é saudável, é doentio, é disfuncional. Então, o salvador, bom dia, Isadora entrando aqui, bom dia. Sábado e domingo estaremos lá no nosso curso Consciência Sistêmica em São Paulo. A Isadora é aluna dessa turma. Muito bem-vinda, Isadora. Micaela, Tânia Maria, Ale, Ateliê, Novo Sabor. O Elcio está por aqui também. Eliane. Se você achar importante esse tema, relevante, compartilhe aí, clique aí no aviãozinho e chame mais pessoas para a live. Então, salvar é algo que não é funcional. Salvar é disfuncional. Então, vou fazer algumas perguntas para você refletir se tem a ver com você. Você é a pessoa que todo mundo recorre quando tem algum problema? Quando alguém tem alguma coisa? Vamos lá falar com o Roberto, vamos lá falar com a Isadora, com a Eliana. É você que é aquela pessoa que a família, os amigos recorrem para resolver problemas. Você sempre está disponível para ajudar, você sempre está preocupado com todo mundo. Se você não consegue fazer algo que alguém precisa, você sente culpa, você fica chateado, você é tida como uma pessoa boa, caridosa, um exemplo de pessoa. Se você respondeu sim,
a maioria dessas perguntas, provavelmente você está aí vivenciando sem saber uma dinâmica de Salvador, tá? E que mais? Que tem a ver isso? Para você consegue pedir ajuda aos outros? Você consegue olhar para os seus problemas? Você reconhece que tem problemas ou você está sempre correndo para resolver as coisas dos outros? Se você não consegue se colocar numa posição de ser ajudado, se você acha que você sempre tem que fazer alguma coisa pelo outro e não receber, no equilíbrio de troca, terceira lei sistêmica, você está muito mais no dar do que no receber, então também provavelmente você vive aí inconscientemente uma dinâmica de Salvador. Então é você que tem que fazer tudo, resolver, e você não consegue olhar para os seus próprios problemas, você não consegue ser ajudado, você não consegue se colocar numa posição que é uma posição que todos nós vivenciamos, né? Uma posição de também necessitar de alguma coisa, de receber. Tá? Receber, dar e receber são as polaridades, né? Na vida. Terceira lei sistêmica é o equilíbrio de troca nas relações, dar e receber. Quando eu preciso muito mais dar do que receber, essa dinâmica do Salvador está muito presente na minha vida, mesmo que eu não perceba, né? E você, respondendo a todas essas perguntas com sim, você provavelmente também vivencia, né, a dinâmica do Salvador. Ela adoece a vida, ela adoece os relacionamentos. Qual é o problema de fazer coisas pelas pessoas? Não há problema em fazer quando nós fazemos de uma maneira saudável. Por isso que o tema hoje, Ordens da Ajuda, ele veio com Bert Hellinger, o criador das constelações familiares. O Bert Hellinger era uma pessoa muito, vamos dizer assim, que colocou ordem nas coisas. Então ele trouxe para nós os conceitos das leis sistêmicas da vida, as ordens do amor, pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca nas relações, não é? Então, ordens do amor é um manual para a vida, é um termômetro para nós percebermos se nós estamos vivendo de maneira saudável ou não, se nós estamos no nosso lugar, por exemplo, como filho dos pais, como pai dos nossos filhos, como companheiro, companheira dos nossos companheiros. Isso é estar no lugar, a hierarquia, segundo a lei sistêmica. A primeira, pertencimento, que todos pertencem num sistema, todos têm o direito de pertencer, isso é muito importante. Então, pertencer, lugar adequado e saudável e equilíbrio de troca na relação são as 3 ordens do amor que o Bert Hellinger trouxe para nós e que embasam a dinâmica das constelações familiares. Aí o pessoal entrando, a Renata, a Luciana, oi Luciana, o Mário, o Dr. Mário tá aí, Liliana, bem-vindas. A Eliane falando, é bem assim mesmo. Dani Possati entrou, bem-vinda, Roberto. Então essa dinâmica de ordens do amor foi trazida a nós, para a nossa consciência coletiva, pelo Bert Hellinger, ali na década de 80, consolidando as constelações familiares, que são, no meu entender, uma terapia sistêmica e muito saudável para colocar ordem na nossa vida, para que a gente viva bem. E é muito importante na relação com as pessoas, quando nós vivenciamos essa dinâmica de Salvador, que a gente saiba sair dessa dinâmica de Salvador, que nós saibamos nos colocar como ajudante. Ajudante é algo saudável. Ajudar os outros é fundamental. Também saber ser ajudado é fundamental. Então as ordens da ajuda falam nisso. E o Hellinger trouxe para nós o conceito das ordens da ajuda, que também são 5. São 5 as ordens da ajuda. Eu vou aqui falar sobre elas, vou comentar sobre elas para que a gente aprenda a sair de uma dinâmica de salvar. Salvar significa carregar, significa não deixar o outro fazer também a sua parte, o que deve ser feito. Eu que tenho que resolver, eu que tenho que fazer, eu que tenho que estar lá para os outros, para todo mundo. E quem está lá para mim? Não preciso. Eu não preciso de nada, eu dou conta de tudo. Então isso eu vivo uma dinâmica de Salvador. Isso é típico também de alguns traços de caráter, o traço de caráter masoquista principalmente, né? É aquele que carrega, é aquele que faz. É uma pessoa, inclusive fisicamente, que tem ali os ombros largos, as costas largas. Por quê? Porque costuma carregar as pessoas para resolver o problema dos outros. Qual o problema disso? Não deixa os outros na sua função e carrega demais e se sobrecarrega. E muitas vezes é uma pessoa que tem uma grande predisposição ao estresse, ao burnout,
é aquela pessoa que todo mundo conta no trabalho, uma pessoa não quer fazer, entrega ali que o Roberto faz, dá para ele que ele resolve tudo, ele fica além do horário, ele leva trabalho para casa, se é algo além que ele não tinha que fazer, mas a empresa precisa, coloca ali que o Roberto faz. Esse é o salvador, esse é o traço de caráter masoquista que vai se sobrecarregando e chega algum momento, tem doenças cardiovasculares, tem hipertensão arterial, problemas de coluna, porque está ali sempre carregando. O salvador típico, e a gente precisa aprender a sair dessa função. O Hellinger, então, trouxe 5 maneiras saudáveis de nós sermos bons ajudantes, e eu vou citá-las rapidamente. Quando a gente trabalha com isso, a gente precisa conhecer as ordens da ajuda, as desordens da ajuda, porque a ordem é o saudável. Quando nós trabalhamos, normalmente está na desordem, fora de ordem. Existem falas sistêmicas para a gente sair das desordens da ajuda, Então tudo isso a gente vai aprofundar muito, claro, no encontro de terça-feira, encontro sistêmico, na próxima terça-feira, dia 20, onde a gente vai aprofundar o tema, porque ali a gente tem mais de 2 horas para vivenciar, para fazer vivências, para comentar, para ler textos. E aqui é uma live de introdução que coloca pelo menos ali uma pulguinha atrás da orelha, traz esse tema para as pessoas refletirem, Isso é muito importante. Então, falando das ordens da ajuda, a primeira ordem da ajuda, talvez aquela que traz muito, a dica é assim, presta atenção, eu vou falar, a primeira ordem da ajuda, das 5 ordens da ajuda é dar somente o que você tem para dar. E o esperar e tomar o que se necessita. Então, se eu estou ajudando, eu só posso dar o que eu tenho. Se eu estou precisando de ajuda, eu só posso esperar tomar o que eu preciso. Quando eu estou falando assim, dar o que eu tenho, tem gente que fala, não, eu dou tudo, tira tudo, fica sem roupa, mas isso é tão bom, isso é tão maravilhoso. Não, não é. Porque se você dá além da conta, se você dá mais do que você tem para dar, você fica sem. E aí você perde a sua capacidade de ajudar. Muitas vezes você entra em ressentimento, você fica sentido, fica magoado. Por quê? Porque o outro abusou de você. Então o outro também precisa esperar e tomar só o que necessita. Então eu como ajudante, eu dou só o que eu tenho, não além. E quem precisa de ajuda toma somente aquilo que precisa e não além da conta. Não abusa na relação, porque uma relação assim fica em desequilíbrio se eu dou muito, se eu recebo muito. Ó, Flaviana tá entrando aí, Mundo Cima entrando, Carla, Mariana Marcel, Mariana também chegando aqui, vários alunos do Consciência Sistêmica, olha, Sandra Mendes, Isoclécia, Beth, Roberto, bom dia, Neuza Vasco. Então essa é a primeira ordem da ajuda. Primeira ordem da ajuda, você refletiu a respeito dela, você se colocou nisso. Quando você dá algo, você dá muito além, a pessoa pede 1 e você quer dar 10, você não olha para os seus problemas e se entrega, nossa, mas eu sou tão bondoso, eu dou muito, eu dou tudo que eu tenho e dou o que eu não tenho também. Bom, isso vai ser ruim, porque daqui a pouco a minha capacidade de ajudar vai ficar muito comprometida. E essa desordem da ajuda significa isso. Então, quando a gente quer dar o que não tem e o outro exige algo que não precisa, então uma relação de desequilíbrio, aí começa o desequilíbrio nas trocas. Ordem da ajuda primeira. O que vocês acharam dessa primeira ordem da ajuda? Vamos para a segunda agora. Claro que a gente tem um tempo corrido, mas vamos lá refletir sobre a segunda ordem da ajuda. A segunda ordem da ajuda é nós nos submetermos às circunstâncias. As circunstâncias. O que é circunstância? Como está o ambiente, o que está acontecendo com a vida dessa pessoa com quem nós queremos ajudar, olhar para essas circunstâncias e somente interferir e somente apoiar na medida que as circunstâncias permitirem. Tá? E o Hellinger fala que essa é uma ajuda discreta, porém tem muita força. Porque quando a gente se interfere, a pessoa não está nem pedindo, a circunstância não é favorável, eu chego lá, encubro as circunstâncias, em vez de olhar aquilo, eu faço de conta que não tem nada e eu quero me meter, eu quero interferir, eu quero me intrometer. Então isso é não olhar para as circunstâncias, isso agride a pessoa que precisa de ajuda, mas nesse contexto não é talvez o momento, então não podemos encobrir as circunstâncias, nós temos que olhar de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais sistêmica. Tá? Eu vou ler um pequeno trecho aqui, o que o Hellinger fala, que chama-se o arquétipo da ajuda. Ele aqui resume o que é ajudar
de uma maneira saudável. Esse texto é maravilhoso, é um texto muito bonito, está no livro Ordens da Ajuda, que é o livro do Hellinger, que explica, né, que potencializa todo esse aprendizado, e ele fala sobre o arquétipo. Qual seria o arquétipo da ajuda? Então, reflita, sinta no seu coração esse texto. O arquétipo da ajuda é a relação entre pais e filhos, principalmente entre mãe e filho. Os pais dão e os filhos tomam. Então os pais são maiores e dão, né? São grandes, superiores e ricos, os filhos pequenos, necessitados e pobres. Claro que isso é algo também, vamos dizer assim, algo simbólico, né? Que um é rico, outro é pobre, mas assim, na dinâmica do equilíbrio de troca, os pais são superiores, vieram antes hierarquicamente, e tem a função de dar, suprir para os filhos, e os filhos receberem. É uma dinâmica vertical, de cima para baixo. Entretanto, continuando o texto, entretanto, porque os pais e filhos estão ligados por um profundo amor mútuo, o dar e o tomar entre eles pode ser quase ilimitado. Os filhos podem esperar quase tudo dos seus pais. Os pais estão dispostos a dar quase tudo aos seus filhos. Na relação entre pais e filhos, as expectativas dos filhos e a prontidão dos pais para atendê-las são necessárias e por isso estão em ordem. Vocês concordam com isso? Os pais sempre têm que dar e os filhos estão ali para receber. Então essa é a dinâmica do arquétipo da ajuda. Pais dão e os filhos recebem. Agora, presta atenção no detalhe. Entretanto, estão em ordem enquanto os filhos ainda são pequenos, né? Enquanto os filhos são pequenos, são bebês, são crianças, são jovens, aí sim, esse dar dos pais e receber dos filhos está totalmente em ordem, é saudável e é necessário. Com o avançar da idade, os pais vão colocando limites aos filhos, com os quais esses filhos podem entrar em atrito e dessa forma eles vão amadurecendo. Então olha aí, uma questão tão atual, os limites. Será que nossas crianças, nossos jovens têm limites? Eu falo, nossa, é uma sociedade em que os jovens não têm limite. Não tem limite. Por quê? Porque nós, enquanto pais, não ensinamos, não demos limites para esses filhos, né? Então os filhos entram em contato com esses limites necessários e eles amadurecem. Porque a gente só amadurece conforme a gente vai aprendendo as lições necessárias da vida. Bom, continuando o texto. Seriam esses pais menos amorosos com os seus filhos? Seriam pais melhores se eles não colocassem limites? O que você acha disso? Nós seríamos pais melhores? Não vamos fazer tudo que os filhos querem, então não tem limite. Seríamos assim bons pais? Ou os pais provam ser bons pais justamente porque exigem dos seus filhos algo que os prepara para uma vida de adultos? Então, exigindo, dando limites, cobrando responsabilidades, nós estamos preparando nossos filhos para a vida de adulto. Né? Então, estamos ajudando, estamos cumprindo a função materna e paterna de uma maneira saudável. Então, muitos filhos, continuando o texto, muitos filhos ficam então com raiva dos seus pais porque preferem manter a dependência original. E hoje nós vemos isso. Nós vemos filhos ali com os pais com 30, 40 anos, 50 na casa dos pais, dependendo economicamente, dependendo emocionalmente dos pais. Não é aqui uma questão de crítica ou julgamento. Cada um faz aquilo que quer, cada família fica ali na sua dependência e codependência da maneira que acha melhor. Eu estou colocando aqui o que seriam leis saudáveis da vida, tá? Então os filhos ficam com raiva dos pais porque preferem manter a dependência dos pais. Contudo, justamente, continuando, porque os pais se retraem e desiludem essas expectativas dos filhos, ajudam seus filhos a se libertarem dessa dependência e passo a passo agirem por própria responsabilidade. Somente assim os filhos tomam seu lugar no mundo dos adultos e se transformam de tomadores em doadores. Esse texto é pequeno e ele é maravilhoso. Toda vez que eu leio, eu acho ele muito importante. É tão importante nós entendermos isso. Então isso é o arquétipo da ajuda. Isso é o resumo de tudo que se trata de ajudar. E principalmente no papel com os filhos. Porque a função paterna e materna, a função dos pais é ajudar os seus filhos a irem para a vida com sucesso, tomar a vida dos pais e se colocarem no mundo passo a passo como adultos. Então, quando a gente vê um filho crescer, tendo potência de ir para a vida, tendo seus próprios relacionamentos afetivos, sua sexualidade,
sua potência de ganhar dinheiro, de trabalhar, isso deveria ser uma satisfação para os pais. Mas todo mundo vai falar, mas é assim. Não, nem todos os pais, inconscientemente, muitos pais ficam tristes e frustrados porque os seus filhos foram embora de casa. A síndrome do ninho vazio tá aí, que não me deixa mentir, né? Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que esses pais, muitas vezes, eles estão numa dinâmica em que eles precisam receber dos filhos, né? Então os filhos estão ali para suprir alguma carência dos pais, para se colocar ali no meio da relação de um casal que não é saudável. Então o filho veio para ficar ali, para segurar esse casal, para corresponder às expectativas e projeto de vida desses pais. Então isso não é nada saudável, isso prende o filho nessa dinâmica familiar. O filho fica com culpa de ir embora, porque inconscientemente, embora muitas vezes não seja dito, isso geralmente não é dito, é só vivenciado em dinâmicas emocionais da família, esses filhos ficam se sentindo presos e necessitando dar aos pais. Então, se eles vão para a vida, se eles saem de casa e vão embora, eles sentem culpa. E culpa é algo que vai nos minando por dentro. Então, se eu sinto culpa, eu vou inconscientemente arrumar um jeito. Se eu sinto culpa infantil, porque tem a diferença da culpa infantil e adulta, e se eu fico nessa culpa infantil, nossa, não estou fazendo o que meus pais esperam, né? Eu tô ali, eles falam que querem que eu vá embora e ficam totalmente tristes, depressivos, tem problemas lá com eles, no casamento deles, tal, e eu tenho que resolver lá, olha lá eu, Salvador, tenho que voltar para resolver, eu vou sentir culpa de ir embora. Então o que pode acontecer? Dar errado profissionalmente, ter problemas financeiros, problemas emocionais, precisar voltar para a casa dos pais ou ficar muito próximo, muito grudado aos pais, né? Então essas dinâmicas acontecem quando eu não fui preparado adequadamente para ir para a vida, quando eu sei que os pais esperam algo de mim e quando eu sinto culpa em ir embora e eu volto. O que vocês acham disso? Faz sentido essa dinâmica, né? É o filho salvador. O filho chamado filho parental, o filho que precisa fazer algo, ele não está recebendo dos pais, os pais têm que dar e os filhos receber, enquanto são crianças, né? Enquanto são dependentes. Agora, um filho com 40, 50 anos dependente, realmente as coisas estão fora de ordem, não é crítica, não é julgamento, mas sim algo que mostra que existe uma dinâmica disfuncional. Aí pode corrigir isso, pode ser mais saudável? Sim, sempre a gente pode olhar para nossas dinâmicas, podemos aprender as coisas serem mais, como fazer as coisas mais saudáveis e a partir disso sim, né, nos colocarmos no nosso lugar na vida, porque tudo pode ser resumido assim: fique no seu lugar saudável, o seu lugar em ordem, e aí você poderá ser uma pessoa que vai dar para o mundo, que vai tomar também quando precisa, que vai equilibrar a troca nas relações. Bom, vamos voltar. Terceira, eu já falei de 2 ordens da ajuda. Claro que hoje a dinâmica é mais rápida, mais breve. Lembra que terça-feira que vem, no nosso encontro sistêmico, dia 20 de setembro, às 20 horas, nós teremos aí um tempo muito maior, mais de 2 horas, para refletir sobre esse tema, dar exemplos práticos, vivência, trazer o seu caso. E aí sim, nesse encontro sistêmico, a gente vai aprofundar muito esse tema. Mas a terceira ordem da ajuda seria que o ajudante, a pessoa que ajuda, também se coloque como um adulto perante um adulto. Então ele recusa, né, o ajudante recusa as tentativas do cliente de forçá-lo a fazer o papel de seus pais. Muitas vezes acontece isso. Isso acontece muito com terapeutas, acontece muito com professores na escola, com crianças, né? Tomar o lugar de pais do ajudado, do cliente. Né? Então o cliente tem várias queixas a respeito dos seus pais, a respeito da vida, se coloca ali como o quê? Como uma vítima, e lembrar do triângulo dramático de Karpman, da análise transacional. A vítima, o acusador, então a vítima, coitada, não tem poder, não tem força, é infantil. O acusador, o que faz mal, né, o que é causador do sofrimento dessa vítima. E aí, onde que eu me coloco? Eu estou aqui, eu sou o salvador, eu faço tudo, eu vou te salvar. Realmente, olha, seus pais são ruins, a vida é muito ruim para você, você é uma vítima. Quando eu faço isso, eu me coloco numa posição superior, eu sou grande, eu sou poderoso, e você, o que é? Você é uma vítima infantil sem poder de mudança. Então, na terceira ordem da ajuda, seria olhar para a pessoa que busca ajuda
o seu cliente, se você é um terapeuta, se você é um médico, um psicólogo, né? O aluno quando você é professor, o seu cliente quando você é advogado, todas as profissões de ajuda precisam ter esse olhar. Quem me procura é um adulto, não é uma criança, é um adulto, uma relação de adulto para adulto. A terceira ordem da ajuda é essa, tá? Eu olho para você, meu cliente, ou eu me coloco como cliente, como adulto, perante um profissional adulto. O profissional simplesmente ele tem um conhecimento, tem um know-how, né, na sua profissão para me ajudar. Mas eu não fico lá como infantil, me ajude, me salve, faça tudo por mim. Né? Pessoas que vêm trabalhar, eu quero emagrecer, eu não quero emagrecer, eu quero ser emagrecido. Ah, eu tenho um problema judicial, você pega e me carrega e resolve tudo por mim, eu não quero nem olhar para isso. Isso é me colocar de uma maneira infantil e esperar que o outro seja o grande e eu sou o pequeno. Então a terceira ordem da ajuda é isso, olhar, o ajudante olha para o cliente, para a pessoa que precisa de ajuda como adulto, de adulto para adulto, tá? Então isso é muito importante, né? Isso é fundamental. A quarta ordem da ajuda aqui significa a empatia do ajudante. Eu, como ajudante, é óbvio, eu preciso ter empatia, mas a minha empatia, olha só o detalhe, né? Não é assim, eu olho para você, nossa, olha, eu olho para você, você tem um problema, não. A empatia não é pessoal, ela precisa ser sistêmica. A empatia do ajudante, ou aquele que ajuda, é olhar para o todo, é olhar para o sistema, é olhar o que traz esse cliente. Então, conhecer a história desse cliente, saber o porquê ele se encontra, como ele entrou nessa situação. Ele precisa de ajuda, mas ele não é uma vítima. Eu olho para ele como criança, me coloco no lugar dos pais. Não, eu estou olhando sistemicamente. Então, quando eu me coloco como se eu tenho todas as chaves da solução, eu sei tudo, eu faço tudo, eu não estou tendo uma ajuda, uma empatia sistêmica, eu estou olhando simplesmente, pontualmente, eu estou olhando somente ali para a febre, não estou olhando para a infecção, para o problema que gera esse desequilíbrio. Então, a quarta ordem da ajuda é essa. O ajudante, o terapeuta, o advogado, o professor, a pessoa que trabalha com pessoas, ela tem que ter esse olhar sistêmico e uma empatia sistêmica, ok? Isso é muito importante que a gente tenha essa noção para que a gente possa ajudar de uma maneira saudável. E a quinta ordem de ajuda é olhar para o outro e perceber o amor ao outro, mas como o terapeuta tem amor pelo outro? Sim, a gente trabalha com amor, né? O amor não é o amor romântico, o amor da parceria afetiva sexual, não, o amor é a relação entre as pessoas. É uma relação em que você busca esse equilíbrio de troca, em que você olha para o outro, valorizando o outro, se valorizando. Isso é uma relação de amor. O Jung falava nisso, né? Existe, o Freud também, tem que haver uma relação de amor entre o terapeuta e o cliente, mas é um amor entre adultos, é um amor no dar e receber, nessa troca em que você se relaciona com alguém, né? Mas o amor em ordem, o amor na função de terapeuta, o amor na função de ajudante, né? Então a quinta ordem de ajuda é o amor a cada um como ele é, por mais que ele seja diferente de mim. Então, respeitar as diferenças, olhar as diferenças, o ajudante abre o coração para o ajudado e torna-se também parte do sistema. Quando eu estou trabalhando com alguém, essa pessoa também passa a fazer parte do meu sistema, né? E eu olho nessa empatia, que é a quarta ordem da ajuda, a empatia sistêmica, e eu me reconcilio no meu coração com as questões do cliente para que ele também possa se reconciliar no seu sistema. Isso aí tem muito a ver, me lembrou, quando eu falo sobre isso, me lembra sobre o Ho'oponopono. Não sei se vocês conhecem essa terapia ali que vem lá da Austrália, né? O Dr. Hugh Lane fala sobre isso, né? Tem muito a ver com a questão também sistêmica, também é uma visão sistêmica, né? E quando eu me reconcilio, quando eu abro o meu coração para a dinâmica das pessoas que vão ser ajudadas, eu dou um lugar a tudo que faz parte do sistema do outro, o seu sofrimento, como ele lida com as coisas, eu olho para isso como adulto, eu dou aquilo que eu tenho, o outro toma o que ele precisa. Então toda essa questão, olhando as circunstâncias, ou seja, trabalhando as 5 ordens da ajuda, sem julgamento, sem crítica, né? Não condenando, não colocando ali pontos de vista morais nessa questão da ajuda, aí sim eu me transformo num ajudante potente, num ajudante
que pode ter ali um efeito realmente de levar esse cliente para um nível maior, um nível mais amplo na sua vida, para que ele possa ampliar sua consciência e se permitir realmente ser ajudado de uma maneira saudável. Então, aqui eu resumi as 5 ordens da ajuda, eu falei sobre o arquétipo da ajuda, essa relação dos pais e filhos. Eu acho que deu para ter uma noção, né, que a gente vai aprofundar muito tudo isso no encontro sistêmico de terça-feira, mas agora eu vou esperar vocês colocarem aí algumas perguntas, dúvidas que vocês tenham, né, para que a gente possa talvez trazer mais algum tópico aí. Se você tiver alguma questão em relação a essas ordens da ajuda, eu espero que você coloque aí nos comentários, né, o que você achou a respeito disso, se você tem alguma dúvida, se você quer algo que não entendeu em relação às 5 ordens da ajuda. Saiba que a gente tem falas sistêmicas também para curar essas desordens da ajuda, que a gente pode ajudar as pessoas até mesmo com falas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Quando a gente fala, vamos falar da primeira ordem da ajuda. Eu, como terapeuta ajudante, dar o que eu tenho, e o outro tomar, o ajudado, a pessoa que precisa de ajuda, não salvação, tomar o que ela precisa. Então, por exemplo, um filho falando para os pais, no arquétipo da ajuda, pais e filhos, né? Eu tomo a vida que vem de vocês. É uma fala sistêmica. Eu tomo o que me é devido. Não assim, eu cobro, vocês têm que me dar. Tem filhos que adultos ficam ainda cobrando dos pais. Não, vocês me devem, vocês têm que me dar, não foi o suficiente. Essa dinâmica não é suficiente, é uma dinâmica que gera muitas vezes obesidade, compulsões. Por quê? Porque eu sempre acho que os pais ainda me devem. Eles ainda me devem alguma coisa. Eu já sou um adulto, barbado, tenho 30, 40, 50 anos, não, mas eu fiquei na dívida. Meus pais não me deram, minha mãe não fez o que eu precisava, meu pai não fez o que eu precisava, e eu sou um eterno cobrador, né? Então, colocar uma fala sistêmica para colocar a ordem nessa desordem da ajuda é: eu tomo o que me é devido, eu tomo a vida, os pais já deram a vida, foi o suficiente, eu já tenho como adulto o suficiente. E não assim, eu tenho trauma porque aconteceu isso comigo, então me devem. E aí eu coloco esse me devem para a vida, para os meus colegas de trabalho, para os meus parceiros afetivos, para os meus... Todo mundo me deve, o mundo me deve, eu sou uma vítima do mundo, uma vítima do universo, me coloco ali como uma vítima no triângulo dramático de Karpman. Então acho que todos devem e precisam me dar alguma coisa. Uma fala sistêmica para eu tomar consciência e sair disso é: eu tomo o que me é devido, o que é meu, eu tomo a vida e é o suficiente. A partir de agora eu fico com o que é meu, eu deixo você com o que é seu. E agora eu, como adulto, vou para a vida, eu cuido da minha criança. Eu tomo conta da minha criança. Essas falas sistêmicas da primeira ordem da ajuda, elas fazem com que nós nos posicionemos de maneira saudável. Eu fico no meu lugar, eu tomo o meu lugar. Agora eu tomo o meu lugar de filho, eu tomo o meu lugar de pai, eu tomo o meu lugar de companheiro, eu tomo o meu lugar de colega de trabalho. Né? Eu honro vocês, é uma outra fala sistêmica, eu honro vocês, eu reconheço o que vocês me deram, foi o que vocês podiam me dar. Quando a gente fala para os pais, vocês deram o que foi possível, mesmo que tenham sido pais que tiveram problemas, pais que tiveram doenças emocionais, descarregaram muitas vezes em mim alguma coisa, mas agora eu sigo o meu caminho como adulto, eu sou o filho certo para vocês, vocês são os pais certos para mim. Bom, essas falas, esse exemplo de falas sistêmicas nessa primeira, simplesmente na primeira ordem da ajuda, já nos posicionam no nosso lugar adequado e nos ajudam a estar em equilíbrio. Deixa eu ver o que alguém escreveu aqui. A Isadora. Entre as circunstâncias e o dar para o cliente ampliar seu nível de consciência, até que ponto dar? Essa é uma reflexão que eu tenho na hora de ajudar. Através de perguntas seria mais equilibrado? Sim, Isadora, como a gente sempre comenta no curso, né? A gente fala em perguntas poderosas. Por quê? Em vez de você dar a resposta pronta, você sabe, você é o terapeuta. Quando o cliente entra, eu olho para o cliente, ele não precisa nem me falar nada. Pelo perfil corporal, pela análise corporal, pelo traço de caráter, eu já sei qual é a dinâmica que ele vai me trazer. Né? Você é terapeuta, você já tem uma dica do que ele vai apresentar. Então você poderia falar, faça isso, faça aquilo, você tem que fazer isso, isso e isso. Será que a pessoa ela vai interiorizar quando a gente chega e fala? Perguntar, por outro lado, como a gente sempre estimula os alunos a fazerem perguntas poderosas. Por quê? Porque a pergunta elicia reflexões. Quando você faz uma pergunta
Qual é o lugar que você está em relação com seus pais? Em relação ao seu companheiro? Como é que é a troca nessa relação de casal? E não falar assim, não, você não está vendo que você está dando muito mais, ou que você só quer receber, que você está numa posição infantil. Quando você fala alguma coisa, muitas vezes entra como um tom de crítica, um tom de julgamento. E quando alguém se sente julgado ou criticado, o que a pessoa faz? Defesa. Ela se defende, ela cria um mural, ela cria um muro ali na sua frente. Em vez de ter uma ponte entre vocês, tem um muro. Fica totalmente comprometido o seu trabalho de ajudante. A pessoa se posiciona, se defende, se coloca como vítima, você está acusando. E aí um triângulo dramático, né, se estabeleceu. Realmente colocar como perguntas, como é que é a relação com o seu companheiro? Quem que dá, quem que recebe? Como é que é essa troca entre vocês? Você acha que ela é equilibrada? Me dá um exemplo e faz a pessoa refletir. Então realmente essa colocação que você colocou, Isadora, é fantástica, né? Trabalhar mais com perguntas do que com respostas, porque a resposta está no nosso interior. O cliente, ele precisa trazer à consciência o seu problema, a sua questão. E eu, como terapeuta, o meu papel, a minha função de ajudar é ajudar esse cliente a ampliar a consciência e trazer caminhos de solução sistêmica, falas de cura, posicionamentos na constelação, por exemplo, ou numa psicoeducação. A gente trabalha muito com psicoeducação. Psicoeducação é educar psicologicamente, é trazer o cliente para um nível mais amplo de inteligência emocional para que ele possa aprender a lidar com seus problemas, com suas dúvidas e com as suas questões. Muito legal essa sua colocação, Isadora. Ninguém mais colocou, então acho que todo mundo já entendeu tudo. Tá tudo entendido, tá compreendido. Então se alguém quiser colocar aí alguma dúvida a mais, agora é a hora. Eu vou dar alguns anúncios aqui, alguns avisos importantes. Hoje, aqui para quem está assistindo ao vivo, é quinta-feira, nossa live das 7 da manhã. Hoje é quinta, 15 de setembro, e às 21 horas, hoje ainda também no meu Instagram, junto com o colega Will Monteiro, da Virada Existencial, nós vamos falar sobre relacionamentos, compatibilidade nos relacionamentos afetivos e as constelações familiares e a visão sistêmica. Então quem quiser refletir mais a respeito de relacionamentos afetivos, relacionamentos interpessoais, hoje à noite, às 21 horas, aqui no meu Instagram, eu e o Will Monteiro estaremos aqui para conversar nós dois a respeito de relacionamentos, compatibilidade, como é uma relação compatível, incompatível, o que fazer para tornar a nossa relação mais saudável. Então, se você quer olhar mais para essa dinâmica, refletir com a gente, venha 21 horas hoje, tá? Uma live extra, não tem live toda quinta-feira à noite, não. Às 7 da manhã sempre tem. E vou convidar você também para o nosso workshop de constelações familiares. Nosso workshop presencial será no sábado, dia 24 de setembro, a partir das 8h30. Teremos o nosso encontro presencial. Nesse encontro eu sempre faço dinâmicas, vivências, reflexões antes de começar as constelações, e teremos muitas constelações para você participar. Não tem mais vaga para constelar, mas para entrar na constelação, assistir, participar como representante, se você quiser, ainda tem algumas vagas, e é uma oportunidade de ampliar a consciência. Todo mundo que entra no workshop de constelação está sendo beneficiado. Quem assiste, quem representa, quem é constelado, e o constelador também, porque nós estamos olhando sempre com amor em ordem para as dinâmicas de vida, dos sistemas, das pessoas, e procurando ajudar de maneira saudável, usando mesmo as ordens da ajuda nesse workshop. Se você já viu, fica aí uma dica também, a série que está passando no Netflix, Uma Nova Mulher. Não sei se vocês já viram, uma série turca, tá? É uma série muito interessante que fala sobre constelações. Eles não dão o nome constelação, eles dão o nome de, se não me engano, terapia da família de origem, harmonização da família de origem, alguma coisa assim, porque não podem dar o nome constelação, que é um nome que faz parte da Hellinger, da escola Hellinger, mas é sobre constelação familiar, mostra exemplos, mostra dinâmicas, e fica a dica aí para você de uma série totalmente sistêmica e que fala e mostra exemplos de constelações, de grupo de constelação mesmo, bem interessante, muito interessante, tá? É uma das séries mais vistas aí do Netflix de todos os tempos, Uma Nova Mulher, ok? Fica a dica também. Expansão, aí a Flá está falando, expansão da família de origem, exatamente. Eles colocam assim, expansão, porque na verdade
O que a constelação faz? É uma visão expandida, uma visão ampliada, trazendo ampliação de consciência. Obrigado, Flá, da família de origem, das nossas dinâmicas da família de origem. A mãe da Samantha está assistindo e falou dessa série. Assista você também, Samantha. A Samantha também é formada aí no nosso curso e ela falou para você sobre essa série. Realmente é uma série muito interessante que fala sobre as constelações e dá exemplo de constelações de dinâmicas transgeracionais, traumas e heranças entre as gerações que nos levam a ter diversos problemas. E a constelação familiar olha para isso de uma maneira saudável. Bom, estamos nos encaminhando aí para o encerramento. Vamos fazer uma vivência, uma meditação, um mindfulness breve aqui, né, agradecendo a presença de todos. Lembrando, então, hoje, 21 horas, falaremos sobre relacionamentos afetivos, compatibilidade nas relações, tá? A Luciana, deixa eu ver, daqui a pouquinho... Ah, é verdade, hoje é quinta, né? Voltamos também com a caixinha de perguntas. Daqui a pouco nós vamos, na caixinha de perguntas, pedir sugestões de temas para as lives. Então, se você quer que eu fale sobre algum tema, se você quer dar uma sugestão de qual live seria interessante eu fazer aqui com vocês, coloque na caixinha de pergunta de hoje. Samantha vai assistir a série Uma Nova Mulher, bacana. Ana Paula Bertolini, ficará gravado? Sim. Tá, eu vou deixar gravado aqui no Instagram por um tempo, pelo menos 24 horas, e depois vai subir lá para o meu canal do YouTube. Essa live vai ficar gravada algum tempinho aqui no Instagram, e depois vai ficar lá no canal do YouTube, onde tem diversas lives minhas também, bastante conteúdo. Se você não está lá, assine lá o canal do YouTube e seja avisado quando tiver algum tema novo, algum vídeo novo, tá? Então, gratidão, Luciana, obrigado pela lembrança. E vamos lá, participe. Né? As lives ficam gravadas no YouTube, é isso aí que a Luciana está falando. A Luciana é aquela... A minha anjo da guarda que me ajuda aí nas mídias, nas redes sociais, e ela que coordena e organiza tudo aí para mim, que dá trabalho fazer esse negócio, né? Não dá para você ser ao mesmo tempo médico, psicólogo e constelador e ainda cuidar de rede social, não tem essa condição, essa capacidade. Então eu preciso aí da Luciana para me ajudar. Lu, obrigado. Gente, gratidão a todos vocês. Eu vou pedir agora para a gente fazer esse encerramento com uma meditação breve. Então vou pedir para vocês começarem a entrar em contato mais interior, respirando com atenção, encoste aí suas costas na cadeira, os pés descruzados no chão e comece a respirar com atenção. Observe a sua respiração. Respire, inspirando e expirando. Deixe que tudo isso que foi falado, todas essas reflexões que nós fizemos hoje, sobre ajudar, sobre ser ajudado, deixe que elas entrem no seu coração, que elas façam eco, que elas se expandam para você, para o seu sistema. E respirando tranquilamente, sinta atrás de você uma presença dos seus pais. Atrás do seu ombro direito, você sente a presença do seu pai, atrás do seu ombro esquerdo, a presença da sua mãe. Não importa se você os conheceu, se você tem uma relação boa ou não tem, se eles estão vivos ou já passaram para outro plano. Simplesmente sinta, feche os olhos, respire e sinta. Os pais foram um veículo para a vida. Nós estamos aqui hoje, você está aqui hoje, porque eles se uniram como homem e mulher, e a partir disso nós chegamos, nós nascemos. E sem julgamento da relação, se ela foi saudável ou não foi, se ela foi boa ou não foi, simplesmente respire e tome a vida deles. E fale para os seus pais. Vocês fizeram o possível, o que vocês sabiam, o seu melhor. E eu não julgo, eu não critico. Eu aceito essa vida. E hoje eu procuro fazer algo de bom com a minha vida. Então vibre, mentalize isso, fale isso mentalmente com seus pais. Pai, mãe, eu agradeço pela vida. Eu tomo a vida que veio de vocês e que veio de muito antes, veio dos meus avós, dos bisavós, de todos que vieram antes. Respire essa vida. Sinta essa onda de vida que vem lá de trás, muito além dos pais.
gerações e gerações. Inspire tomando essa vida, expire ciclando essa vida, com gratidão pela vida, e fale para eles mentalmente: agora, a partir de agora, eu tomo conta da minha vida. E sinta esse empoderamento, essa força, essa potência de vida, e você vive como uma percepção de que agora você está no comando da sua vida. Se você ainda não sabe como, diga para você mesmo: agora eu vou aprender como estar no comando da minha vida, como cuidar daquilo que eu tenho que cuidar. Eu vou cuidar da minha criança, eu vou para o mundo, eu vou ampliar minha consciência e aprender, a partir de agora, a fazer algo cada vez melhor. E respire. Inspire. E expire. E sinta a energia de todos que vieram antes, essa energia de vida entrando em você. E sinta como isso é poderoso, como você fica forte, quando você consegue tomar a vida plenamente e se decidir a fazer algo de bom e saudável com ela. Sentindo essa potência, respirando profundamente, vá abrindo seus olhos e carregue aqui no seu coração a potência de vida para levar adiante. Se você ainda não sabe o que fazer, você vai aprender. Se você sabe, faça cada vez melhor. Gratidão, gratidão pela presença, gratidão pelas reflexões, gratidão por formarmos esse campo de consciência. Hoje à noite espero vocês, 21 horas. Vamos aprofundar também as reflexões em relacionamentos. Dia 24 de setembro, grupo workshop presencial de constelação, sempre trazendo conteúdo, sempre trazendo dinâmicas para ampliar a consciência. Um beijo no coração, um abraço apertado a todos, tá? Gratidão pela participação. Essa live vai ficar gravada aí um tempo no Instagram, se você quiser compartilhar, e depois ela vai para o canal do YouTube. Conto sempre com vocês, com a presença, com a força de vocês, para a gente fortalecer esse campo sistêmico saudável, direcionado para a vida, esse campo de ajuda. Vamos sair do triângulo dramático e vamos trabalhar como adultos para crescer e para ajudarmos uns aos outros. Gente, obrigado, gratidão, um beijo no coração e até a próxima para vocês. Tchau!